Oi, oi, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui no canal, eu sou a Ana Paula. No vídeo de hoje eu vou mostrar como que eu fiz este biquíni aqui em tricô. Ele é uma peça bem básica para fazer e é super rapidinho. O fio que eu fiz aqui, essa peça, ele contém elastano, ó, ele super estica, então fica bem confortável para usar. Esse tamanho aqui é um tamanho que vai vestir um M ou um G. Mas ali durante o passo a passo do vídeo, eu falo para vocês, né, a questão ali aonde que vocês podem aumentar ou diminuir a peça de vocês. Eu vou deixar aqui também algumas fotinhos com ele no corpo para vocês verem o caimento que ele fica. Eu usei aqui para decorar essas pedrinhas de búzios aqui, mas vocês podem usar qualquer pedraria aí que vocês gostem, tá bom? Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Se você gostou, deixa o teu like aqui, se inscreve no canal e vamos lá acompanhar o passo a passo. O fio que eu vou usar para fazer essa peça é o fio biquíni da Pinguim. O novelinho tem 100 gramas. Na composição ele tem acrílico, poliéster e elastano. O tex dele é 233. Embora seja bem pouquinho elastano, ele fica bem bom, dá bastante elasticidade à peça depois de trabalhada. Eu vou trabalhar com o fio duplo, então eu abri o novelo e separei um tanto assim, ó, para mim poder ficar com duas pontas dele. E a agulha que eu vou usar para tecer vai ser a agulha de tricô número 5,5. Então, eu vou pegar aqui o fio duplo e eu vou montar na agulha apenas 3 pontinhos, ó. O primeiro aqui já fica com 2, aí eu faço mais um, já fica ali 3. Vou trabalhar esses 3 pontos em meia. E aí, trabalhados os pontos, ó, eu não vou virar a agulha, eu vou devolver esses pontos trabalhados para a agulha da mão esquerda. Ó, o fio ficou aqui pro fundo da agulha, né? E eu começo a trabalhar os pontos em meia, desse jeitinho assim mesmo. Então, faço novamente os 3 pontos aqui em meia. Vou passar os 3 pontos trabalhados para a agulha da esquerda. Ó, fiquei novamente ali, ó, o fio tá aqui no ponto do fundo da agulha. Trabalho aqui, ó, vou aqui no primeiro e trabalho novamente os 3 pontos em meia. Então, o processo sempre vai ser esse, ó. Trabalhei os 3 pontos, devolvo eles trabalhados para a agulha da esquerda. E aí, trabalho eles novamente em meia. Eu tô fazendo aqui o cordãozinho da peça. Aí, tricotando dessa forma, vai formando aqui um cordão rolicinho, ó. Fica bem bacana esse cordão, ele fica numa espessura boa, não machuca e rapidinho faz ele. Eu vou continuar trabalhando o cordãozinho dessa forma aqui, até eu atingir um tamanho bom, que dê pra fazer o lacinho do pescoço. Aqui eu já trabalhei o meu, ó, olha só como ele estica. O bom é você ir fazendo e ir medindo aí, se você preferir, né? O meu aqui, vou passar, ficou com 42 centímetros trabalhados. Aí, então, quando chegou ali na medida que você achou bom, aí a gente vai começar a abrir a partezinha ali do bojo. Então, aqui eu vou passar o primeiro ponto sem fazer. Aí, eu vou fazer uma laçada, um meia, uma laçada e um ponto em tricô. Tá? Esse aqui vai ser o direito da peça. Toda vez que eu tiver nessas carreiras que eu faço a laçada, é o direito da peça. Vou virar o trabalho. Então, agora eu vou para a segunda carreira, que é a carreira do avesso. Eu faço um ponto sem trabalhar e trabalho um, dois, ó, o terceiro ponto é a laçada em meia. Aí, eu viro o fio e o último ponto eu faço em tricô. Agora, eu vou para a terceira carreira, carreirinha do direito. Então, o primeiro ponto eu passo sem trabalhar, faço uma laçada, faço 3 pontos
em meia, uma laçada e o último ponto em tricô. Quarta carreira, carreira do avesso. Primeiro ponto eu passo sem fazer, né, sem trabalhar. E aí, eu vou fazer 5 pontos em meia, ó. Esse primeiro e o quinto aqui serão as laçadas, né? A minha laçadinha aqui, no meu caso, eu tô fazendo ela pra ela ficar torcidinha embaixo. A laçada ficar fechada. Mas eu vou mostrar ali, se por um acaso a tua ficar de outra forma. Ó, se a tua laçada, por um acaso, ficar assim, com o buraco bem grande, nessa peça aqui não é interessante que fique dessa forma, tá? Aí, você desmancha ela, distorce ela na agulha e tricota novamente, que aí é pra ela ficar com aquele ezinho ali embaixo, ó. Assim, a laçada ficou fechadinha e não vai ficar um buraco tão grande. Então, eu fiz aqui 5 pontos em meia, aí eu viro o fio e o último ponto eu trabalho em tricô. Quinta carreira agora, a carreirinha do direito. Então, o primeiro ponto sem trabalhar, a laçada, 5 pontos em meio, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, eu faço uma laçada, viro o fio e o último ponto eu faço em tricô. Agora, eu vou para a sexta carreira, carreira do avesso. Primeiro ponto, passo sem fazer. Aí, eu trabalho 7 pontos em meia. Feito os 7 pontos, viro o fio e o último ponto eu faço em tricô. Sétima carreira agora, carreira do direito, né? Primeiro ponto sem fazer, uma laçada, faço 7 pontos em meia. Feito os 7 pontos, faço uma laçada, o último ponto eu faço em tricô. Virei o trabalho, oitava carreira. Primeiro ponto sem fazer, aí eu vou fazer 9 pontos em meia. Feitos 9 pontos, eu viro o fio e o último ponto em tricô. Agora, eu vou para a nona carreira, que é a carreira do direito. Primeiro ponto sem fazer, faço uma laçada e trabalho 9 pontos em meia. Feitos 9 pontos, faço uma laçada e o último ponto em tricô. Décima carreira, carreirinha do avesso. Primeiro ponto sem fazer, né? Passo sem trabalhar. E teço aqui 11 pontos em meia. Com essas 10 carreirinhas aqui, então, já deu início ali, ó, no biquinho do bojo. Agora, eu já vou começar a separar aqui o acabamento ali das bordas e abrir o meio dele. Então, eu vou começar a 11ª carreira. Primeiro ponto, passo sem trabalhar e faço 5 pontos em meia. 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, eu vou pegar essa alcinha aqui, ó. Ó, essa alcinha aqui do ponto da carreira anterior e vou levantar na agulha, vou trabalhar ela em meia. Aí, eu faço um ponto em meia. Agora, eu vou pegar essa alcinha aqui, ó, do ponto da agulha da esquerda, vou levantar na agulha e trabalho essa alcinha ali que eu levantei em meia.
Aqui, ó, eu fiquei com 6 pontos pro final, são os 6 pontos ali da bordinha do bojo. Esses 6 pontos aqui, eu vou trabalhar eles, 5, na verdade, né? Eu faço 5 pontos em meia. Porque o último, eu viro o fio e faço em tricô. O primeiro ponto aqui, ó, e o último, eu faço de forma diferenciada pra ir formando essa bordinha bem alinhadinha aqui, pra deixar um acabamento bonito no bojo. Agora, eu vou começar a 12ª carreira, que é a carreira do avesso. Primeiro ponto, eu passo sem trabalhar, e aí, eu faço 5 pontos em meia. Feito os 5 pontos, né? Fiquei com 6 ali no total. Viro o fio, faço 3 pontos em tricô. Ó, fiquei com 6 pontos aqui pro final da agulha. Então, eu vou trabalhar 5 pontos em meia. E o último ponto, eu faço em tricô. 13ª carreira agora. Primeiro ponto, sem fazer. 5 pontos em meia. Feito os 5 pontos ali, eu vou colocar um marcadorzinho aqui agora na peça, porque daí a gente não vai precisar ficar contando em todas as carreiras e também porque fica melhor a visualização aí. Então, eu separei aqui, ó, os 6 pontos aqui do início, que é onde vai ser a borda de ponto musgo da peça. Aí, eu vou fazer um ponto em meia. A alcinha aqui, ó. Deixa eu focar bem aqui. A alcinha ali, ó, do ponto da carreira anterior, eu vou levantar aqui na agulha da esquerda e vou trabalhar essa alcinha também em meia. Então, agora, já fiquei com 2 pontos ali. Eu vou colocar aqui mais um marcador pra separar agora aqui o meu ponto central. Então, eu vou fazer um ponto em meia agora, que é o ponto central, e vou colocar mais um marcador novamente aqui, um marcador rosinha, que daí eu sei que os marcadores rosa é o marcador que separa o ponto central. Aí, eu vou levantar essa alcinha aqui, ó, a alcinha do ponto ali da carreira anterior. Levanto ela na agulha, eu viro o meu ponto assim, pra ele não ficar torcido. Eu virei ele assim porque eu pego o meu ponto meia desse ladinho aqui, tá? Se você pegar o teu ponto introduzindo a agulha aqui por esse lado, aí você vê aí a forma que você coloca o teu ponto pra ele não ficar torcido na agulha. Então, levantei a alcinha, trabalho essa alcinha em meia e o ponto que já tava, né, faço ele em meia também. Então, fiquei ali agora com 2 pontos. E vou colocar aqui, ó, após esses 2 pontos, mais um marcador, que o vermelho, né, vai ser pra mim separar as bordas ali da peça. Então, eu tenho 6 pontos aqui pro final. Eu trabalho 5 pontos em meia. E o último ponto, eu faço em tricô. 14ª carreira agora, que eu vou começar, é a carreira do avesso, e vai ser a última carreira do avesso que eu vou mostrar. Então, o primeiro ponto aqui, sempre, né, eu vou tirar ele sem fazer. Aí, eu trabalho 5 pontos em meia. Então, todas as carreiras do avesso sempre vão ser dessa forma, tá? Aí, passei aqui o marcador vermelho, que tá aqui só pra separar esses meus pontos da borda. E até chegar aqui, ó, no próximo marcador vermelho, eu vou trabalhar todos os pontos em tricô. Cheguei no marcador, vou passar ele, e aí tem 6 pontos aqui, né? Eu trabalho 5 pontos em meia. E o último ponto, eu faço em tricô. Tá? Sempre vai ser dessa forma, a única diferença é que os pontos aqui, ó,
entre os marcadores vermelhos vão crescendo à medida que eu vou fazendo os aumentos lá na carreira do direito. Então, vou virar o meu trabalho agora, vou para a 15ª carreira. E também essa carreira do direito vai ser a última que eu vou mostrar, porque todas as demais vão ser da mesma forma. Primeiro pontinho, passo sem trabalhar, né, sem fazer. Faço 5 pontos em meia. Passei o marcador, aí eu vou fazer ponto meia, até chegar no marcador aqui do ponto central, ó. Quando tiver faltando um ponto para chegar nesse marcador, aqui desse lado, né, eu vou trabalhar ele e vou levantar a alcinha do ponto da carreira anterior, ó, essa alcinha aqui. Tem o ponto que tá na agulha, o ponto anterior e a alcinha ali, ó, do que tá no pezinho do ponto anterior. Essa alcinha aqui, ó, eu levanto ela na agulha da mão esquerda e trabalho essa alcinha que eu levantei em meia. Então, aqui desse lado sempre vai ser no ponto antes do marcador. Passo ele, faço um ponto central, sempre vai estar só um pontinho aqui entre esses dois marcadores. Passo o marcador. E agora, aqui, ó, eu levanto a alcinha antes de tricotar o ponto. Então, tem o ponto da agulha, essa alcinha aqui, ó, do ponto anterior já, eu levanto ela na agulha, trabalho essa alcinha em meia e sigo trabalhando até chegar no marcador lá da borda. Cheguei no marcador, passo ele, faço 5 pontos em meia. E o último ponto, eu trabalho em tricô. Então, todas as carreiras do avesso vão ser desse jeitinho. A única coisa que vai mudar é que ao passo que eu vou levantando aquelas alcinhas ali, eu vou aumentando pontos. Então, vai crescer aqui essa parte entre os marcadores vermelhos. E eu vou continuar trabalhando dessa forma até eu ter 45 pontos aqui no total da agulha. Aqui eu continuei trabalhando a peça e eu já cheguei aqui, ó, nos 45 pontos. Tá bem larguinho até, só que eu não gosto de ficar me incomodando em ficar puxando o biquíni, ajeitando. Então, eu prefiro fazer maiorzinho assim, pra não ter incomodação. Mas, se você for fazer um tamanho menor, aí você pode ir colocando sobre o seu seio, né, e medindo. A hora que você achar que tá numa largura boa, você para de fazer as diminuições. E a mesma coisa se você quiser aumentar. Se você achar necessidade de fazer ainda maior, você continua fazendo aqui esses aumentos até você achar que tá bom aí pro teu tamanho. E daí, quando chegar no tamanho, né, quando tiver no tamanho adequado que você achar aí pro seu tamanho, é só parar de fazer esses aumentos aqui no meio. Eu vou tirar esses marcadores agora. E aí, eu continuo trabalhando só as vistinhas aqui de cada lado. E o centro eu faço a carreira inteira toda em meia. E no avesso a carreira inteira toda em tricô. Até chegar na altura ali daí que ache bom, né, pra cobrir todo o seio. Aqui eu continuei trabalhando e pra mim já deu o tamanho, ó. Eu parei de fazer os aumentos aqui e eu teci esse pedacinho aqui simples, sem fazer aumento nenhum. Eu teci aqui 12 carreirinhas. E eu vou passar a medida agora em centímetros da peça. A altura aqui, ó, da onde tá ali a agulha até onde eu parei de fazer aqui os aumentos, tá com aproximadamente 3,5 centímetros. E da agulha até aqui no biquinho aqui, ó, na pontinha da alça, tá com 14 centímetros. Mas é como eu falei, né? Essas medidas é só pra você se basear, porque às vezes é melhor você ir colocando a peça sobre o seu corpo mesmo e vendo o que fica melhor aí pro teu biotipo. Aí, quando chegar ali na altura que você achar adequado, eu vou fazer aqui uma carreirinha pra passar o cordãozinho. O primeiro ponto, eu vou tirar sem fazer. Aí, eu faço 2 pontos juntos em meia, uma laçada. Um ponto em meia, 2 pontos
juntos em meia, uma laçada. Aí, eu repito, um ponto em meia, 2 pontos juntos em meia, uma laçada. Um ponto em meia, 2 pontos juntos em meia, uma laçada. Aqui eu não tô fazendo aquele tradicional passa-fita, né, que é só 2 pontos juntos e uma laçada, porque senão os buraquinhos ficam muito pertinho um do outro e daí acaba não dando um efeito muito legal. Então, eu coloco um ponto meia entre, né, os 2 pontos juntos e a laçada para dar um espacinho maior ali entre cada buraquinho. Aí, eu vou continuar fazendo essa repetição até aqui no fim da carreira. Aí, no final da carreira, se não der a repetição completa, que nem aqui no meu caso, não vai dar. Aí, você dá um jeitinho aí para colocar um buraquinho bem aqui pertinho do final, tá? Não tô passando a receita bem certinho, porque às vezes, como pode ser que você altere o tamanho aqui nos aumentos, pode ser que isso aconteça aí na tua peça também. Então, eu acabei de fazer a laçada aqui, e aqui no final eu não vou colocar aquele ponto meia de espaço. Eu já vou fazer em seguida aqui 2 pontos juntos em meia novamente, uma laçada, e aí sim, o último ponto aqui em tricô para finalizar. Carreirinha do avesso. Aqui na bordinha eu faço os pontos em meia. Aqui você coloca aí a tua laçadinha de modo a ficar com o buraco grande, porque tem que passar o cordão aqui depois, né? Aí, feito os 6 pontos aqui do início em meia, aí eu viro a fazer o ponto em tricô pra seguir ali o padrãozinho do resto da peça. E sempre cuidando, tá? Pra laçadinha ficar bem grande, porque se ela ficar torcidinha, fechada ali embaixo, aí o cordãozinho não passa depois. Então, essa carreira de buraquinhos aqui, ó, ficou desse jeitinho assim. E agora, eu já posso arrematar aqui todos os pontos. Eu vou pegar 2 pontos juntos em meia. O ponto que eu trabalhei, eu devolvo pra agulha e repito isso. 2 pontos juntos em meia, o ponto que eu trabalhei, eu devolvo ele pra agulha e vou sempre repetir isso, ó. Ponto trabalhado, devolvo pra agulha. 2 pontos juntos em meia, ponto trabalhado, devolve pra agulha. E aí, eu vou arrematar desse jeitinho assim, todos os pontos. Aí, aqui pro final, no último ponto, ó, já cortei o fio, corta uma pontinha maior pra você poder fazer um acabamento bonito ali, né? Esconder bem a pontinha. E aí, passa essa pontinha por dentro aqui do último ponto, dá uma apertadinha, que aí forma um nozinho ali e não desmancha. E agora, essa parte aqui do bojo já tá pronta. Aí, a gente vai fazer uma outra peça igualzinha como foi essa daqui. Aqui eu já estou agora com as 2 partes finalizadas. Próximo passo agora é fazer o cordãozinho que vai aqui na barrinha. E esse cordão eu vou fazer do mesmo jeitinho que foi esse aqui da alça. A única dica que eu vou passar de diferente é em relação à agulha. Que ali a parte da alça, né, eu mostrei como fazer com essa agulha aqui, que é a agulha tradicional de tricô. E se você tiver aí uma agulha de 2 pontas, aí fica mais fácil fazer com a agulha assim. Eu não tenho agulha de 2 pontas, mas esse daqui foi um improviso que eu fiz e dá super certo. Esse palitinho aqui é conhecido como palito de laranjeira. É aqueles palitinhos que a gente usa pra limpar assim ao redor da unha quando a gente faz esmaltação, né? É um palito encontrado para comprar em lojas de cosméticos. Então, você pode comprar 2 desses palitinhos e passar a lixa. Passa a lixa de unha mesmo, foi a que eu passei aqui. Fui passando lixa de unha nele até deixar ele lisinho. A ponta dele também vem uma ponta bem aguda. Eu dei uma lixadinha assim para deixar uma pontinha um pouquinho mais arredondada. E fica maravilhoso para fazer esse cordãozinho com esse tipo de palito ou de agulha, né? Para começar, o começo dele aqui é igual, eu já montei ali 3 pontinhos na agulha. Aí, a primeira carreirinha eu vou fazer normalmente. Trabalho os 3 pontos em meia.
E aí, com a agulha tradicional, eu tinha falado para vocês, depois do ponto trabalhado, eu devolver os pontos para essa agulha, né? Com esse improviso aqui, com a agulha de 2 pontas, não precisa. Eu só escorrego esses pontos aqui para outra ponta. Aí, escorreguei o ponto e trabalho aqui, ó. O fio tá aqui pro fundo, né, da agulha. Trabalho os 3 pontos em meia. Ó, escorrego aqui para outra ponta. E trabalho 3 pontos em meia. Assim, a gente ganha tempo, né? Porque daí não precisa ficar devolvendo os pontos. É só escorregar aqui pra outra pontinha da agulha e já começa a trabalhar. Ó, fiz os 3 pontinhos, escorrega aqui pra outra ponta e já começa a trabalhar. O jeito de fazer é o mesmo. A única coisa de diferente que fica, né, é essa questão de escorregar os pontos ali, que não precisa passar para outra agulha. Mas se você não conseguir essa opção aqui, aí você faz lá do jeitinho que eu mostrei lá no início do vídeo, que também vai dar super certo. Eu vou crescer aqui o meu cordãozinho até dar a medida de dar o entorno do meu corpo e ainda sobrar pontinhas para poder fazer a amarração. Aí, quando eu tiver nesse comprimento, eu volto. Aqui, o meu cordãozinho já chegou no tamanho que eu preciso. Aí, eu já cortei também o fiozinho. E para arrematar, eu vou passar aqui o fio por dentro dos 3 pontinhos, de uma vez só. Aí, eu puxo, né, pra firmar ali o nozinho. Aqui nas pontinhas do cordão, dá pra fazer o nozinho também. Aqui no começo eu já fiz, ó. Aí, depois é só esconder essa pontinha aqui ali por dentro pra dar um acabamento. Mas aqui desse lado, antes de fazer esse nozinho, eu vou passar lá na parte do bojo. Aqui eu já passei ali, ó, dos 2 lados. Aí, eu esqueci de passar a medida do cordãozinho aqui, né? Vou passar agora pra vocês, que ele tá dobradinho aqui. Então, pegando aqui desde a dobra até aqui a pontinha, tá com 55 centímetros. Então, o meu aqui ficou, tipo, com 1,10 m. Mas o ideal é você envolver aí no seu corpo, fazer o lacinho tudo e ver o tamanho que fica bom pra você. Então, ele tá assim, né, desse jeitinho. Próximo passo agora, eu vou colocar bojo nele. O bojo é um bojo assim que a gente compra, que ele é próprio pra cortininha, então ele tem esse formato triangular e ele vem com esse biquinho aqui, ó, ele bem pontudo lá, né? Daí aqui nesse caso vai ficar aparecendo, então dá pra cortar essa pontinha aqui fora. Pode até arredondar um pouquinho aqui pra não ficar tão bicudinho. O outro eu já cortei, então ele fica assim. Aí, pra fazer a colocação do bojo, ó, eu virei o biquíni aqui, né, do lado do avesso. E eu vou centralizar o bojo aqui. Pra isso, eu vou precisar de alfinetes. Aí, ele, como ele fica assim, num formato triângulo, cuidado pra não colocar ele do lado contrário, né? É fácil de marcar porque a parte de cima, ó, vai ficar aparecendo a espuminha, que foi onde a gente cortou. E também na parte de baixo, geralmente, ele tem essas marcações, assim, escrito, né? Aqui até tá uma letra D, que é marcando que é o bojo do lado direito. Então, esse aqui é o desse lado, e o outro daí é o do lado de cá. Essa parte aqui de ponto musgo do acabamento, ela tá com aproximadamente aqui uns 3 centímetros. Então, eu vou centralizar de forma que fique uma bordinha de tricô aqui de 1 centímetro em volta ali do bojo. Porque conforme a gente se mexe e tudo, né, pro bojo não ficar aparecendo. Aí, aqui na parte de baixo, eu vou livrar o cordão e vou deixar a mesma margem de 1 centímetro aqui da vistinha aparecendo ali. E vou centralizar o outro canto aqui também, ó, a mesma coisa. Deixo o cordão aqui livre pro lado de baixo do bojo. E aqui na parte da vistinha, deixa 1 centímetro. Vou virar aqui, ó. Então, aqui é a parte de baixo, né?
eu vou alfinetar aqui o bojo, sempre deixando a parte do cordãozinho ali livre, pro lado de fora do bojo, né? Que a parte do cordãozinho não fique pegando sobre. Parte de baixo, então, já ficou alfinetada. E daí, aqui, ó, nas bordas, eu vou sempre deixar o espaço de 1 centímetro aqui de tricô sobrando pra fora do bojo. Ó, esse lado aqui já tá feito, aí eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Aí, o fato do fio ter elastano, né, facilita bastante isso, porque daí você pode puxar um pouquinho o fio pra ajeitar ele. Aí, ele estando assim, todo alfinetado, eu vou vir com uma agulha de costura à mão. E o fiozinho de costura também de uma cor que seja aproximada, né, da cor do tricô. E vou vir fazendo o alinhavo aqui do bojo na parte ali do tricô. O meu aqui agora já tá todo alinhavadinho. Aí, o único detalhezinho, ó, eu coloquei os nozinhos da costura aqui por debaixo do bojo, pra esses nozinhos não ficar aparente aqui, deixando um acabamento feio. Aí, é só fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Olha, eu tô voltando agora pra dizer que eu fui provar lá a peça e eu tinha falado, né, de primeiro pra colocar assim, aqui no biquinho também, essa borda de 1 centímetro sobrando. Só que aí provando eu vi que isso não ficou muito legal. Então, eu desmanchei aqui, ó, esses pontinhos aqui do bico e vou deixar uma margem maior aqui nessa parte. Então, eu vou alinhar aqui, ó, no começo do ponto meia. Eu vou chegar aqui no biquinho do bojo. Vou colocar o alfinete aqui e vou refazer esses pontinhos aqui do bico. Eu acho que dessa forma, assim, vai ficar melhor. Agora sim, a colocação do bojo aqui ficou pronta. E do lado avesso, ficou desse jeitinho assim. Se você preferir a tua peça lisa, sem nenhum detalhe, aí já tá pronto. Eu ainda vou fazer uma customização aqui. Eu tenho esse colarzinho aqui, ó, que ele tem essas pedrinhas de búzios. Não sei se é pedrinha que se fala, mas tem essas conchinhas aqui, ó. E eu vou desmanchar esse colarzinho pra mim fazer a aplicação desses búzios aqui na parte do biquíni. Agora sim, a minha peça aqui já está finalizada. Aí, se você gostou dessas pecinhas aqui, ó, eu vi que tem para comprar no Shopee e também no Mercado Livre, mas o preço não é tão atraente assim. Por isso, eu achei esse colarzinho para comprar e acabou compensando bem mais eu comprar o colarzinho para desmanchar e fazer a aplicação aqui das pecinhas. Mas você pode customizar aí a sua peça com miçangas, com pedrarias em geral. Aí, uma diquinha que eu vou dar é que você, na hora de fazer a customização, você usa um fio de costura da cor da pedrinha que você tá costurando, tá? Que daí fica mais invisível. Se você usar um fio da cor do tricô, imagina ali, ó, que ia ficar um fio verde ali aparecendo, não ia ficar tão bonito. Então, sempre o fiozinho da cor da pedraria e não da cor da peça. Então, é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau!